Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e aqui dando continuidade ao nosso estudo dentro do livro de Daniel, um livro escatológico, e vamos aprender aqui o que o capítulo 5 agora diz para a gente, né? Então, lembrando que talvez alguns possam estar confusos quanto à nossa sequência de capítulos que nós estamos abordando aqui nas lives, né? Então, alguns possam estar pensando por que alguns capítulos foram pulados, é porque nós estamos seguindo o esboço cronológico. Então, na sua tela aí, rapidamente, quero mostrar para você como que é a sequência cronológica de Daniel. Então, primeiro vem o capítulo 1, depois o capítulo 2, depois o capítulo 3, depois o capítulo 4. Então, até aí, normal. Só que depois, na sequência cronológica, você deve ler o capítulo 7. Então, do 4, você dá um pulo para o 7, e depois você lê o 8, e daí retorna para o 5. Então, todos esses capítulos que aparecem na sua tela aí, nós já temos vídeos gravados sobre eles. Então, nós estamos tendo, talvez, esses pulos porque estamos seguindo a maneira cronológica, né, da leitura de Daniel. Hoje nós veremos o capítulo 5, a queda da Babilônia, ali do reinado de Belsazar. Do capítulo 5, nós vamos seguir essa próxima sequência aqui. Nós veremos o capítulo 9, depois o capítulo 6 e, por fim, o capítulo 10 até o capítulo 12. Então, note que nós vamos ver do 1 até o 12, normal, mas a gente está simplesmente seguindo uma sequência cronológica ali dos fatos, como eles realmente aconteceram. Então, sem mais delonga, vamos ali para o capítulo 5, e a gente vai ver aqui a queda da Babilônia. E olha só que interessante, no capítulo 5, muitas vezes nós lemos a Bíblia e a gente sempre trata Daniel como aquele jovenzinho. Mas no capítulo 5, Daniel já tinha ali em torno dos seus 82 anos. Já não era um jovenzinho, já era um ancião, um homem de cabelo branco. Ele realmente já era um homem ali com muita experiência de vida, já tinha visto muita coisa, já tinha vivido muita coisa. Era um homem aí, como a gente diz, macaco velho. Então, realmente é alguém ali com muita experiência. E aqui, a história da queda da Babilônia, Daniel, então, ele já tinha 82 anos de idade. Então, um homem avançado aí na sua idade. Daniel, capítulo 5. O que primeiro a gente vai ver? Uma profanação que estava acontecendo ali. Belsazar, esse rei que nós vamos ver aqui, ele era neto de Nabucodonosor. Então, ele era neto de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido. Interessante que você vai ver na Bíblia, aqui em Daniel, o rei Nabucodonosor, e você vai ver Belsazar, mas você não vai ver Nabonido, porque a Bíblia não cita Nabonido. Mas você pesquisando aí na internet, você pode colocar aí as sequências dos reis da Babilônia, então você vai ver que Nabucodonosor ele tinha um filho chamado Nabonido, e Nabonido tinha um filho chamado Belsazar, que estava reinando aqui neste período. Olha só que interessante, então, que acontece aqui. Versículo 1 até o versículo 4 diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Foi isso que o rei Belsazar, ele então fez. Era um homem que gostava da curtição. Era um homem que gostava de festas, era festeiro. Então a gente percebe aqui que ele fez uma grande festa para 1000 pessoas, ali para grandes que estavam ali debaixo do seu domínio, chamando mulheres, chamando concubinas. Então era uma festa ali bem mundana, estilo da Babilônia, como eles gostavam de fazer. No meio dessa festa, ele não se contentou em apenas adorar outros deuses, ele ainda foi além. Eu quero profanar o Deus dos judeus. Ele mandou trazer todos aqueles utensílios de ouro que estavam no templo em Jerusalém, que o rei Nabucodonosor tinha quando levou em cativeiro Jerusalém, roubou todos aqueles ouros, todos os utensílios do templo e levou para a Babilônia. Ele fez o seguinte: tragam todos aqueles utensílios, os copos, as taças de ouro, tudo ali para a gente usar aqui agora. E eu vou colocar o meu vinho dedicado ao meu Deus
nesta taça que era dedicado a Deus e vou tomar aqui. E todos eles usaram então as taças que havia no templo em Jerusalém, profanando desta maneira ali os utensílios sagrados, os utensílios de Deus. Então foi isso que Belsazar ele acabou fazendo. Lembra que Daniel ele cresceu no reino da Babilônia, Nabucodonosor gostava muito de Daniel, colocou ele em proeminência. Daniel parece que ele ficou um tanto esquecido no reino de Belsazar, ainda que ele tivesse ali uma certa proeminência nesse reino. Belsazar não consultava Daniel como seu pai, ou seja, o seu avô da sua linhagem, Nabucodonosor, ele consultava a Daniel. O que aconteceu logo depois disso? Veio uma sentença divina. A sentença divina caiu sobre Belsazar, caiu sobre o seu reinado. Diz assim o versículo 5 e o versículo 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, ou seja, do candelabro, nas caiduras da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ficou apavorado. Alguns dedos apareceram na parede e começaram a escrever uma mensagem. Quando o rei viu aquela situação, quando o rei viu aquele cenário, viu aquela realidade, ele começou a ficar apavorado. Ele, de um homem valente, realmente se transformou num homem covarde, e ele começou a ter medo, ele começou a se empalidecer, o seu semblante mudou, os seus joelhos batiam um no outro de tanto medo que ele estava sentindo, porque alguns dedos apareceram na parede. Escreveu uma mensagem, ele não sabia qual era a interpretação dessa mensagem. Escreveu uma mensagem para ele, ele não sabia o significado daquela mensagem, mas o temor assolou o seu coração. E aquela festa ali que eles estavam se alegrando, adorando outros deuses, aquela festa se acabou. Aquela festa mudou de momentos de alegria para momentos de terror, simplesmente porque alguns dedos apareceram escrevendo uma mensagem na parede. Olha só a interpretação da mensagem que então se apareceu ali na parede. Olha só os versículos 24 até o versículo 28, diz assim: Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Tekel e Parsim. Então foi isso que foi escrito na parede, mas eles não sabiam a sua interpretação. Então o rei Belsazar chamou muitos dos seus magos, mas nenhum deles ali conseguiam realmente interpretar, não sabiam o significado. Foi então que a mãe de Belsazar se lembrou de Daniel, que Daniel era muito requisitado pelo rei Nabucodonosor quanto a questões de visões, a questão de interpretação, e falou para Belsazar: olha, existe alguém no reino que o seu avô sempre consultava, que é Daniel. Ele tem sabedoria, ele sempre consegue trazer interpretações. Evidentemente, não pelo poder de Daniel, mas porque Daniel estava ali em submissão a Deus. E olha só a interpretação, versículo 26 diz assim: Esta é a interpretação daquilo, Daniel falando. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Esse é o significado de Mené. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Olha só que interessante aqui. Então, esta é a interpretação que Daniel ele trouxe para o rei Belsazar. Você foi achado em falta. Foi colocado na balança. Deus viu falha em você. Sabe o que vai acontecer? O seu reino vai ser dado aos medos e vai ser dado aos persas. Então perceba como Deus é exato na sua previsão. Veja como Deus é exato também na sua sentença que ele trouxe para Belsazar. E olha só a conclusão então deste capítulo. Olha só o que aconteceu literalmente agora. Os versículos 29 até o 31. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Olha só que interessante esse versículo aqui, porque Daniel ele foi colocado como o terceiro, né, e não como o segundo. Por quê? Nabonido, ele era o primeiro do reino porque o seu pai, o pai de Belsazar, ainda estava reinando. Só que ele estava já reinando com Belsazar, que era o seu filho.
O primeiro, o cabeça da Babilônia, era Nabonido, que a Bíblia não cita aqui em Daniel. O segundo era Belsazar, que estava reinando ali naquela localidade. Então ele estava debaixo da submissão do seu pai. E Belsazar colocou Daniel como o terceiro do reino, depois daquela que Daniel trouxe aquela interpretação. Mas olha só o que acontece ainda naquela noite. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Olha só que interessante, na mesma noite ali, então Dario, os medos e os persas invadiram a Babilônia, Belsazar morreu e o reino da Babilônia caiu. E agora se começa um novo reinado, que é o reino dos medos e dos persas. Daniel, sendo o terceiro do reino, sendo ali em grande evidência, ele foi convidado pelos medos e persas a continuar nessa sabedoria que ele sempre aconselhava os reis da Babilônia, agora a aconselhar os reis dos medos e dos persas. Olha só como Deus ele sempre trabalhou protegendo a vida dos seus servos. Talvez aquela maneira que Belsazar tratou Daniel, colocando ele como terceiro do reino, foi o motivo dos medos e dos persas protegerem a vida de Daniel e trazerem Daniel como conselheiro também do seu reinado. Note que Daniel já era um homem avançado em idade, neste capítulo, o capítulo 5, que mostra a queda da Babilônia, e aqui se acaba a história da Babilônia. E a partir de então, na nossa história cronológica, quem vai se levantar agora é o Império Medo e o Império Persa. Essa coligação desses dois impérios, dessas duas nações, que estarão em domínio até o final do livro de Daniel. Então, quem está dominando agora é o Império Medo e o Império Persa. Então, aqui nós vemos esta questão de Belsazar, que profanou as coisas de Deus, não quis saber sobre Deus, profanou ali os utensílios sagrados do templo e Deus trouxe um castigo para a sua vida. E Daniel trouxe a interpretação da mensagem que os dedos traziam e Daniel trouxe a interpretação falando da queda da Babilônia e da morte de Belsazar e literalmente essas coisas aconteceram assim. Então a gente termina por hoje, esse é o assunto aqui de Daniel capítulo 5. Qualquer dúvida que você talvez tenha em Daniel capítulo 5 ou nas outras lives que nós já tivemos em Daniel, então você pode estar escrevendo que nós vamos procurar responder essas suas dúvidas. Que Deus esteja abençoando você, sua família e a sua vida e continue no estudo da palavra de Deus com afinco. Que Deus abençoe.